Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Foi preso hoje um falso policial civil suspeito de empurrar uma garota de programa do alto de um prédio aqui na capital. Se entregou nesta tarde à polícia o homem que é o principal suspeito de matar a mulher com várias facadas perto dos filhos. Foi confirmada a primeira morte pelo vírus da gripe em Belo Horizonte e o governo de Minas lança campanha para incentivar a vacinação. Polícia Federal sai às ruas em BH e mais 2 cidades para recolher novos documentos para o inquérito que investiga as centenas de mortes ocorridas em Brumadinho. Grande empresa de Belo Horizonte é suspeita de sonegar 15 milhões de reais em impostos no transporte de sangue. Pousadas de macacos que foram esquecidas pelos turistas nesses 2 meses após o risco de rompimento de mais uma barragem da Vale voltam a receber reservas. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. A polícia prendeu um falso policial civil suspeito de empurrar uma garota de programa do alto de um prédio na região oeste aqui da capital. A tentativa de homicídio teria sido motivada por uma dívida de R$200. As investigações também apontam que o suspeito alugava o imóvel para exploração sexual. Eduardo Generoso Lessa, de 42 anos, se passava por policial civil. Ele foi preso após uma tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil no bairro Jardim América, região oeste de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Civil, a motivação para a tentativa de homicídio seria uma dívida de R$200. A vítima, segundo a Polícia Civil, é garota de programa e a dívida vinha de um negócio entre vítima e autor. Atua na região da Avenida Afonso Pena, no alto da Avenida Afonso Pena, e o autor, o Eduardo Lessa, ele tem o domínio de uma parte dessa avenida, em torno de 2 ou 3 quarteirões. Então, cada garota de programa, para atuar nessa área que ele indica como sendo a área de sua propriedade, de seu domínio, ela tem que pagar R$50 para ele por programa feito. Vítima e autor se conheciam há pelo menos 4 anos. Ele tinha livre acesso ao apartamento da garota. Segundo a Polícia Civil, a mulher ficou internada por 10 dias após ter sido jogada do 4º andar do prédio. Um toldo teria amortecido a queda. A vítima estaria grávida de gêmeos e acabou perdendo a gestação. A Polícia Civil acredita que muitas outras mulheres sejam vítimas do autor. Nós não conseguimos delimitar um número exato, exatamente em razão do pavor das meninas, né, com relação à atuação dele. Mas acreditamos que o número seja bastante elevado e que, além de ele fazer essa exploração, ele também alicia algumas garotas, até de fora do estado, para poderem vir para a região, para poder se prostituir. Uma grande empresa de Belo Horizonte que faz transporte de sangue e de outros materiais biológicos teve documentos e equipamentos eletrônicos apreendidos hoje, isso na região da Pampulha. A suspeita da Receita Estadual é que essa empresa tenha sonegado pelo menos 15 milhões de reais ao preencher notas fiscais sem recolher ICMS sobre o transporte. Empresas laranja também estão sendo investigadas. Auditores chegaram nesta empresa do segmento de transporte de sangue e materiais para exames por volta das 9h30 da manhã. Do local foram levados documentos impressos e digitais, como cópias de HDs. Essa empresa ela faz transporte de sangue e de material biológico. Ela vinha fazendo essa operação e não estava emitindo as notas fiscais de acordo com a legislação. Ao todo foram 7 alvos da investigação, 2 em Uberlândia e 5 aqui na cidade de Belo Horizonte. Todos endereços ligados à mesma empresa. A estimativa é que a fraude fiscal ultrapasse os 15 milhões de reais. Praticamente sem concorrência no segmento, a empresa tem contratos com governos nas esferas municipal, estadual e federal, além de empresas privadas. O faturamento passa os 100 milhões de reais, mas segundo a investigação, as notas emitidas faziam com que a empresa não pagasse o ICMS, imposto obrigatório para este tipo de ação. Ela é uma empresa que tem que pagar o ICMS sobre transporte. E ela não vinha tributando como ICMS transporte, ela vinha utilizando um outro expediente, ela utilizava como ISS. Omitia a receita que ela tinha do fisco e, por consequência, ela não emitia a nota fiscal correspondente do ICMS. A empresa
empresa chegou a regularizar parte dos impostos quando mudou a sede de Santa Luzia para Belo Horizonte, mas na capital continuou com a prática. Também estão sendo investigadas supostas empresas laranjas. Essas empresas de fachadas, eles colocam laranjas para poder, à frente da empresa, para poder esconder o patrimônio da empresa principal. Eles vaziam o patrimônio da empresa principal e transferem esses bens para as empresas laranjas, tentando blindar o patrimônio. Se confirmada a fraude, a empresa será autuada e deve responder criminalmente. As investigações vão mostrar se aconteceram outros crimes, como lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. A barragem da Vale, que se rompeu em Brumadinho, não era vistoriada pelo órgão federal responsável há cerca de 3 anos. Essa informação foi divulgada nesta segunda-feira pelo chefe do setor de fiscalização de barragens de Minas Gerais, vinculado aí à Agência Nacional de Mineração, o engenheiro Wagner Araújo. Ele esteve na CPI da mineração na Assembleia Legislativa e, de acordo com o engenheiro, a barragem da Vale em Brumadinho ocupava a posição de número 69 na ordem de prioridade para fiscalização. E ainda falando sobre a tragédia em Brumadinho, hoje, agentes da Polícia Federal saíram às ruas em busca de mais documentos para as investigações sobre o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Quem tem os detalhes é o nosso repórter Marcelo Silveira. Marcelo, conta pra gente aí, por favor, boa noite. Em que locais os agentes da polícia estiveram? Boa noite, Nácia, a todos. Olha, os agentes da Polícia Federal estiveram aqui em Belo Horizonte, em Nova Lima, aqui na região metropolitana, e também nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Eles cumpriram mandados de busca e apreensão em diversos escritórios da Vale e também em algumas residências, como na casa do ex-presidente da empresa, o Fábio Schwarzman, lá na capital paulista. A medida visa apreender documentos, mídias e outros elementos que tenham alguma relação com a apuração dos fatos, do rompimento da barragem lá em Brumadinho. A Vale voltou a afirmar que a empresa e os seus funcionários estão colaborando com a polícia e que ela seria a maior interessada na apuração desses fatos. Vale lembrar que as buscas lá em Brumadinho continuam, né, Inácia? Infelizmente, até o momento, 229 mortes já foram confirmadas e 48 pessoas permanecem desaparecidas por lá. Ok, Marcelo, obrigada pelas informações. Bom, e trazendo agora um outro destaque para você, a Polícia Federal cumpriu 15 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha em Juiz de Fora, na Zona da Mata, que é suspeita de criar empresas fictícias e de abrir contas bancárias para fazer empréstimos em nome delas. Também são investigados servidores da Caixa que podem ter vazado informações sobre correntistas para os criminosos. E se entregou nesta tarde à polícia o homem que é o principal suspeito de matar a mulher com várias facadas. Isso aconteceu ontem de manhã em Varginha, no sul do estado. Os 2 filhos do casal, de 5 e 2 anos, estavam em casa no momento em que a mãe foi morta. A vítima é Anne Caroline Anselmo da Silva, de 23 anos. Ela foi morta a golpes de faca. O suspeito do crime é o ex-companheiro dela, Luciano Inácio, de 34 anos, que não aceitava o fim do relacionamento. O pai de Caroline, o pedreiro João Martins, já tinha saído para trabalhar quando o crime aconteceu. Eu ia comentar aqui com um familiar aqui que a gente vê tanto na televisão e nunca imagina que vai bater na porta da casa da gente. O que eu estou passando hoje eu sei que muita gente está passando, já passou, por isso ou vai passar. A filha morava na casa dele, depois que deixou o ex-companheiro há mais de 1 ano. Seu João conta que mesmo separados, o suspeito ainda frequentava a casa. Até que na semana passada, Caroline pediu para Luciano não ir mais lá. Ela falou, não, vamos parar por aqui, você vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. Só que eu acho que ele não aceitou, essa semana ele ficou meio transtornado. Eu acho que ele armou isso. Essa tragédia foi armada. A vítima, Ana Caroline, tinha saído para comprar pão. Quando retornou para casa, o suspeito estava aqui pelo lado de fora esperando por ela. Ele entrou junto com a vítima na casa, já esfaqueando. No imóvel havia mais 4 crianças, inclusive 2 filhos do casal, um menino de 5 anos e uma menina de 2 anos, que dormiam no momento. Segundo a Polícia Militar, apesar das ameaças que estava sofrendo, a vítima ainda não havia registrado boletim de ocorrência contra o ex-companheiro. Mike Nonato era amigo da vítima. Ele diz que Caroline se afastou dos amigos durante o relacionamento com Luciano. Ela realmente se trancou, se fechou e não conversava com ninguém mais. Tipo assim, nossos amigos, de caso homem, assim, ele já não aceitava. Tem que pegar e fazer ele pagar, ser condenado, que ou de uma forma ou de outra ele vai pagar.
A Polícia Civil investiga uma agressão sofrida por uma jovem no meio da rua, no bairro São Pedro, região centro-sul, aqui na capital. Imagens de câmeras de segurança flagram o momento em que a vítima levou socos e chutes de um homem que passava pela rua. Segundo a mulher, ela havia saído de uma casa noturna e estava sentada com amigos na calçada quando tudo aconteceu. Essas imagens de um circuito externo de segurança mostram a vítima sendo agredida pelo suspeito. Ele dá vários chutes até que a mulher cai. As agressões continuam. Ele sai do local e, na sequência, a vítima é amparada por um rapaz que estava próximo. A vítima, de 23 anos, que prefere não se identificar, contou para a nossa equipe que havia acabado de sair de uma casa noturna no bairro São Pedro, região centro-sul de Belo Horizonte, e que sentou-se no passeio com alguns amigos, momento em que foi abordada pelo agressor. Veio uma bebida na minha direção. E aí, quando eu vi a pessoa que era, as pessoas que eram, era um grupo que estava do outro lado. Eu não conhecia o cara, não sabia quem que era, só que eu fiquei muito nervosa. E levantei e fui falar com ele. Aí ele me empurrou. Aí eu empurrei ele de volta. Caí no chão e bati com a cabeça. Não sei se foi no meio-fio, se foi no chão. Eu bati muito forte com a cabeça no chão. E ele continuou chutando a minha cabeça, mesmo eu falando, tipo assim, gritando socorro, gritando as pessoas, e eu vi que eu tava sangrando, eu percebi que eu tava sangrando. A vítima garante que nunca tinha visto o rapaz até o momento em que ele jogou bebida nela. Após o ocorrido, o suspeito e os amigos dele teriam entrado em um carro e saíram do local sem destino identificado. A vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João 23 e levou 8 pontos na região do supercílio, devido a um corte provocado pela queda. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil, que não divulgou mais informações para não atrapalhar as investigações. Eu espero que ele pague criminalmente para que ele não faça com outras pessoas, principalmente porque é um crime recorrente, ele tá solto, ele tá seguindo a vida dele normalmente e a gente sempre vê na televisão casos de agressão contra a mulher e a gente nunca acha que vai ser com a gente, que vai ser tão próximo da gente até o dia que é com você. Segundo o Observatório de Segurança Pública, só em Belo Horizonte, de janeiro a março deste ano, já são 697 registros de lesão corporal, tendo como vítima o sexo feminino. Em todo o estado, são 8.515 registros. Os números são praticamente os mesmos em relação ao mesmo período do ano passado, mas isso não diminui a gravidade da situação. E mais uma mulher foi morta pelo companheiro hoje aqui no estado. A cabeleireira Marie Daphne Rômulos foi assassinada na cidade de Extrema, no sul de Minas. E segundo a PM, ela e o suspeito Rubens Sebastian são haitianos. Ele fugiu do salão de beleza onde o crime aconteceu e também onde Marie trabalhava. Segundo a polícia, uma tesoura encontrada ao lado do corpo pode ter sido a arma usada. Não se sabe ainda a motivação para o crime. E confira agora outras notícias que são destaque em Minas Gerais nesta terça-feira. Uma carreta pegou fogo na BR-381, perto de Coronel Fabriciano, no Vale do Rio Doce, nesta terça-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando o incêndio começou, o motorista teve tempo de desviar para o acostamento e não se sabe o que provocou o fogo. Denúncias anônimas levaram a PM a apreender ontem 98 pássaros silvestres dentro de uma casa na cidade de Inac, no Vale do Rio Doce. Alguns animais estavam maltratados. Também foram apreendidas muitas gaiolas e armadilhas. O dono do imóvel foi preso. Pais de alunos e professores das EMEIs de BH se reuniram hoje para discutir a decisão da Prefeitura de encerrar turmas com baixa ocupação e colocar alunos de várias idades na mesma sala. As EMEIs são as antigas UMEIs, que mudaram de nome e atendem crianças de 0 a 5 anos. Os trabalhadores dessas unidades fizeram paralisação hoje. E veja a seguir, os cafés especiais caem no gosto do consumidor brasileiro. E aproveitando que nesta semana é comemorado o Dia do Café, vamos te contar como os negócios nesse setor estão crescendo. Você sabia que 1 em cada 5 xícaras de café em todo o mundo saiu de uma lavoura de Minas Gerais? E nesta semana em que comemoramos o Dia do Café, esse assunto é pauta obrigatória aqui no jornal. O Brasil é o país que mais produz e exporta o grão em todo o mundo. E o nosso estado é responsável por mais da metade dessa produção. E depois que o consumidor brasileiro descobriu os cafés especiais, aqueles que sempre foram exportados e que quase não eram consumidos aqui, o número de cafeterias cresceu muito e já são cerca de 13 mil em todo o país. Desde pequeno, Marco Aurélio sempre teve uma relação muito próxima com o café. O pai dele fazia questão de preparar a bebida quentinha todos os dias, um hábito que continua até hoje. Se eu sair de casa sem o café,
Primeira oportunidade que eu tiver, eu vou buscar um café para tomar um cafezinho. Uma verdadeira paixão nacional, o consumo de café no Brasil não para de crescer. É um momentinho comigo, sabe? Porque eu sempre estou tomando café sozinho. Então. Hoje o café especial ele traz outras experiências. Então você tem os métodos de preparo de café, que o mesmo café te dá nuances completamente diferentes, então isso é muito legal, né? O Brasil é o país com maior volume de produção e exportação de café no mundo. 1/3 de tudo que é produzido no planeta foi feito aqui no Brasil. E o mais curioso, 1 em cada 5 xícaras de café tomadas mundo afora saiu de Minas Gerais. Não é à toa que o ramo de cafeterias foi o que mais chamou a atenção de empreendedores nos últimos 2 anos. Eu diria que a cafeteria é o elo que conecta a xícara, que é o consumidor, ao produtor. Então ele traz toda essa história desse café, como ele foi produzido, que família que produziu, como é que ele foi preparado esse café. Então ele mostra todo o charme, todo o carinho que existe da origem até a xícara para o consumidor final. Atualmente, há cerca de 13 mil cafeterias em todo o Brasil e a tendência é de que este número continue crescendo nos próximos anos. Esse estabelecimento que vende café e que vende o conceito de origem controlada, ele vai crescer cada vez mais. São espaços que propiciam, né, os millennials, que é essa nova juventude, essa nova geração que está vindo consumir, a aprender a criar ambientes onde eles podem conversar de uma forma diferente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre turismo na Semana Santa, mas antes vamos esquentar o tema com o comentário do jornalista Paulo Navarro, que fala do alívio que é para os estressados ter um feriado pela frente. Olá, chega a ser irritante a veloz passagem do tempo. A gente envelhece e o Brasil não acontece. Parece que foi anteontem, mas foi ano passado. Aqui mesmo, eu falava da Semana Santa. Daqui a pouco estou falando do Natal e de 2020. Tomara, não é? Mas não vou me repetir. Não vou falar sobre o santo e religioso significado de mais este feriadão. Vocês querem festa, churrasco, viajar, descansar. Eu também. Claro que agora, quem tem trabalho não tem tanto retorno. Muito trabalho, pouco dinheiro. Isso também cansa, estressa. O negócio é desligar e rezar, focar e recarregar pilhas e baterias, mesmo que ainda estejamos no começo do ano. Pensando bem, o primeiro trimestre já foi e não volta mais. Então, esta é a filosofia. Vamos aproveitar e curtir o segundo trimestre, esperando o terceiro. Quem não puder viajar, aproveita a vida. Abusem dos livros e dos bons filmes. Andem, caminhem, corram, arrumem as gavetas, ou melhor, visitem os amigos. Um beijo e muito chocolate. E agora um alerta sobre a saúde. Foi confirmada a primeira morte pelo vírus influenza H1N1 da gripe aqui em Minas Gerais neste ano. O caso aconteceu em Belo Horizonte. Em todo o estado, outras 11 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Hoje, o governo de Minas lançou uma campanha publicitária para incentivar as pessoas a se vacinar contra a doença. O lançamento da 21ª campanha de vacinação foi na cidade administrativa. O secretário de Saúde, Carlos Eduardo Silva, disse que o foco neste primeiro momento serão as crianças e as gestantes, população que no ano passado não atingiu a meta. O que parece é que eles são um pouco afetados tanto pela logística realmente, que de levar a criança, da grávida ficar nas filas, e também tem um fator que tem influído um pouco do ponto de vista de vacinação, que são algumas fake news que falam que vacina faz mal ou que não deve ser vacinado. O secretário comentou a confirmação da primeira morte pelo vírus H1N1 no estado este ano. Disse que a vítima fazia parte de um dos grupos mais vulneráveis à doença e destacou a antecipação do início da campanha para se evitar que outros casos aconteçam. Esse ano nós estamos seguindo a orientação do Ministério da Saúde, antecipando um pouco a vacinação dos grupos que nós tivemos mais dificuldade no ano anterior, que são as crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses e as gestantes. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos alongar o tempo de vacinação desse grupo, separando um pouco para que não haja fila, que seja fácil para que essas pessoas cheguem aos postos e sejam vacinadas. A meta do governo estadual é vacinar pelo menos 90% do público-alvo, o que equivale a cerca de 6 milhões de mineiros. Para atingir esta cobertura, 4.100 postos de vacinação estarão funcionando este ano em todo o estado.
O estado já recebeu 60% das doses e se prepara para o dia de mobilização nacional em 4 de maio. Até o momento, 44 casos graves de gripe já foram registrados, 13 deles pelo vírus da influenza. Normalmente há um aumento de incidência de circulação do vírus agora por causa do adensamento populacional. Por causa do frio, as pessoas ficam mais juntas, fecha a janela, essas coisas. E aí, normalmente, quando começa a esquentar um pouco, em setembro, aí começa a haver a queda da incidência, né? Essa vacinação ela é extremamente importante porque ela evita ou reduz consideravelmente o número de gripe grave, que a gente chama, que são aquelas que acabam levando a internações de CTI, alterações respiratórias importantes, com risco de vida. Sobe para 14 o número de mortes por causa da dengue aqui no estado. Mais 48 óbitos estão sendo investigados. O último boletim da Secretaria de Estado de Saúde registra 121 mil casos da doença. A situação piorou muito neste ano. Em 2018, para vocês terem uma ideia, nessa mesma época do ano, foram apenas 16 mil casos, 7 vezes menos que neste ano. A cidade de Betim, na Grande BH, é onde se registrou o maior número de casos de dengue, até o momento 6 mortes. E por falar em dengue, né, gente, todo mundo sabe que lixo acumulado é abrigo para o Aedes aegypti. Todos nós temos responsabilidade no combate ao avanço dessa doença. Além disso, o mau cheiro e a presença de outros insetos e de roedores incomoda qualquer morador. Esta é uma rua comum no bairro Várzea das Flores, em Betim, na região metropolitana de BH. Mas aqui existe um verdadeiro lixão a céu aberto. Móveis, materiais do dia a dia e restos de alimentos são facilmente encontrados em grande quantidade. O perigo se torna maior com pneus abandonados, que com as chuvas juntam água parada do lado de dentro, o que pode ser um potencial foco do mosquito da dengue. Cachorros mortos também são jogados aqui. Enquanto fazíamos essas imagens, flagramos pessoas indo jogar mais lixo no local. Mas assim que avistaram nossa equipe, desistiram. Por meio de nota, a Prefeitura de Betim admitiu que o referido local é sim alvo constante da destinação incorreta de lixo e entulho por parte de alguns moradores, mas que através da Ecos, empresa de construções, obras, serviços, projetos, transportes e trânsito, realiza frequentemente a limpeza do local, de onde são retiradas 70 toneladas de resíduos descartados irregularmente todos os meses. A última ação foi realizada no dia 2 de março e uma nova limpeza já está programada para o dia 26 de abril. Confira no próximo bloco a cidade de Macacos, que foi esquecida pelos turistas após a evacuação, volta a receber reservas para o feriado da Semana Santa. Hoje faz 2 meses que a cidade de Macacos foi evacuada por causa do risco de rompimento da barragem Mina-Mar Azul da Vale. De lá para cá, os comerciantes só colecionam prejuízos porque a cidade, que é turística, foi esvaziada pelo medo. Com o feriado da Semana Santa batendo a porta, já tem pousada recebendo reservas. Isso traz um pequeno alívio para quem não tem faturado nada nas últimas semanas. Hoje completa 2 meses que a cidade de Macacos foi evacuada, após a mineradora Vale tocar pela primeira vez a sirene. No dia 27 de março, a cena se repetiu. O impacto econômico turístico foi enorme, com restaurantes e pousadas vazios. Bernardo é o proprietário desta pousada em Macacos e, depois de lamentar um carnaval vazio, comemora 50% de reservas confirmadas para o feriado da Semana Santa, mesmo o número ainda sendo considerado baixo pelo histórico da data na cidade. Após o toque da sirene, o movimento em Macacos caiu drasticamente. Foi um momento, está sendo um momento de muita dificuldade, mas a gente tem visto que, com a maior informação por parte da população de Belo Horizonte, dos turistas, eles vão entendendo que Macacos continua funcionando. O turismo de Ouro Preto, na região central do estado, também sofreu muito impacto de alerta de barragens, principalmente no carnaval, período em que a cidade sempre recebeu muita gente. A BR-356, que dá acesso ao município, encontra-se em esquema de siga e pare, tornando a viagem mais demorada.
A Defesa Civil tranquiliza os turistas de que ir a Macacos ou a Ouro Preto é absolutamente seguro. Aquelas áreas que demandariam uma evacuação já foi feito. Em relação a macacos, por exemplo, nós temos áreas de macacos que poderão ser afetadas se tiver uma emergência com a barragem. Essas áreas já foram isoladas, evacuadas, existe o isolamento 24 horas que impedindo que essas pessoas vão para lá, e as pousadas e restaurantes que estão nessas áreas de risco também já foram interditadas pela Defesa Civil Municipal. Com isso, as demais pousadas e restaurantes, obviamente não estão na área de risco, pode ter o seu funcionamento normalmente. Inclusive, a Defesa Civil Municipal já está fazendo notificações por escrito para essas pousadas que são seguras, para que elas tenham inclusive um documento da Defesa Civil Municipal falando da segurança da sua pousada. No caso de Ouro Preto, a cidade tem uma forte tradição em receber turistas na Semana Santa, que neste ano coincide também com o Dia de Tiradentes, outra data importante para o turismo do município. A cidade está segura, a população que está com a programação de deslocar para a cidade em decorrência tanto do evento do dia 21 de abril quanto da Semana Santa, pode ir com tranquilidade, que é uma área segura. Quem estava pensando em Macacos ou Ouro Preto para este feriado, pode arrumar as malas. Bernardo, que teve que demitir 20% do quadro de funcionários na crise, agora terá que contratar gente para trabalhar no esquema de contrato temporário. A tendência com a retomada do turismo é a gente estar recontratando e está conseguindo ter aquela mão de obra que a gente teve que demitir por conta de toda essa turbulência que houve, está trazendo de volta para a gente, o que é uma situação, inclusive, que tudo tende a melhorar. Então, a expectativa é boa. Para assistir o nosso jornal na internet, acesse YouTube ou Facebook no nosso perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui, obrigado pela sua atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá.